porque no fundo a gente já encontra pessoas que já estão preparadas para comprar, né? É mais fácil você fechar com a pessoa que está no fundo que a pessoa que está no topo. Quem está no topo precisa passar por toda a jornada. Quem está no fundo precisa de uma boa oferta. Então a gente vai focar primeiro em quem a gente consegue atender que está no fundo do funil. Tem várias formas de fazer isso, né? Mas, por exemplo, com o tráfego pago, uma das formas de a gente capturar pessoas... Capturar não, né? Da gente impactar pessoas que têm... que estão no que fundo. o cliente é Pokémon, velho, que você tem que capturar? Boa tarde, meu povo. Boa tarde, mano velho. Boa tarde, mano, velho. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa tarde, galera. Entrando aqui ao vivo com o Café com Prosa de hoje. Eu sou o Gustavo Cansado. E eu sou o Rodrigo Cansado. E nós somos diretores da Bieds, uma agência de marketing mineira. E somos aqui os seus anfitriões do Café com Prosa. Nessa quarta-feira, 2h da tarde, a gente está entrando ao vivo. E, gente, o que é o Café com Prosa? Para começar, né? Isso aqui é um podcast, né? Um programa que eu e o Rodrigo fazemos para empresários, tá? Para líderes de empresas que precisam fazer com que o marketing e as vendas funcionem e se adaptar a esse mundo com intensas transformações que está, né, mudando a todo momento e que exige muito da gente compreender cada vez mais como é que o marketing funciona, como é que o nosso cliente funciona no mercado. Então a gente, aqui nesse podcast, a gente traz nossa experiência para clarear as coisas para vocês que às vezes têm um pouco de dificuldade para se adaptar, né, a esse mundo digital de marketing e vendas. Certo, Rodrigo? É isso aí. E o nosso objetivo, né, é trazer conceitos, reflexões, exemplos práticos da nossa experiência para que a gente você consiga implantar na sua empresa uma cultura de vendas, né, uma cultura comercial que é essencial. E é isso aí, bora lá. Hoje o nosso tema... pode falar, por favor. Aproveitar para poder, mais uma vez, agradecer aí ao nosso auditório virtual que está aí online com a gente ao vivo. Lembrando que a gente transmite, né, sempre ao vivo. E também esses episódios ficam gravados ali para quem quiser assistir depois, rever, revisitar algum conceito. Ao final, a gente sempre... reserva um tempinho para poder conversar com quem está ao vivo aqui. Trocar aquela ideia consciente, né, com o pessoal. Exatamente, para poder tirar dúvida, bater um papo, ouvir uma experiência e a gente se aproximar, né, conectar e trocar aí experiências. Esse é o benefício, né, de acompanhar o Café com Prosa ao vivo. Então, se você quiser participar dessa discussão ao final e quiser enriquecer ela, participar aqui com a gente, abrir o microfone e não tá aqui ao vivo com a gente agora, dá uma olhada aí embaixo nos links para você ver, só que no final, beleza? Termina de ver aqui primeiro, depois você entra lá no grupo para você participar ao vivo. Show? Então, o tema de hoje nós vamos falar de funil de vendas, que é um tema muito legal, essencial para a gente desenvolver a estratégia comercial e de marketing do nosso negócio, mas que muita gente negligencia. Certo? Muita gente conhece, já ouviu falar, mas é de difícil implantação nos nossos negócios. Então, assim, nós vamos destrinchar isso aqui hoje, vamos trazer os conceitos, explicar como que a gente enxerga o funil, trazer também algumas experiências e vamos falar como que você pode aplicar o funil do ponto de vista de campanhas de tráfego pago. Que tipo de campanha você pode colocar em cada etapa, beleza? Que às vezes, assim, eu não sei se vocês que estão aí acompanhando já passaram por isso, mas acontece, né? Você está lá conversando sobre marketing, sobre vendas e alguém fala, mas a gente tem que construir um funil, a gente tem que ver em qual etapa do funil que isso vai se encaixar, e às vezes pode ser que esse conceito do, cara, o que é esse funil, né? Sobre o que essa pessoa está falando. Então hoje a gente vai entrar um pouco nesses conceitos, entender o que é cada etapa e por que esse funil, afinal, para que serve esse funil, né? Exatamente. E por que é importante? Bom, eu até estava pensando, quando eu estava no Uber vindo aqui para o estúdio, numa situação que eu já passei várias vezes, que é quando você chega, você está de férias, a gente que é mineiro, né, de BH, a gente tira férias, vai para a praia. Quando você chega na praia, bota o pezinho na areia, numa praia mais movimentada, já chega o pessoal querendo te oferecer barraquinho para você sentar e tudo mais. O que acontece? A abordagem dessas pessoas lá das barracas de praia
é sempre a mesma, geralmente, né? Geralmente, ela é sempre a mesma. Você bota o pezinho na areia e já te pergunta se você quer uma barraca, né? Se você quer uma mesa, já chega te oferecendo o cardápio e tudo. Então é sempre a mesma. Não importa se você acabou de chegar na praia, se você tá indo lá só para dar uma caminhada, se você quer primeiro dar uma andada na praia para depois sentar, se você vai fazer um piquenique, enfim. Se você tá lá para surfar, para fazer qualquer coisa, a pessoa sempre te oferece da mesma forma. Então, o funil pensar no funil é a gente começar a pensar em abordagens diferentes para pessoas que estão em momentos diferentes de compra, né? Então, assim, no caso da praia, não estou falando que a galera faz errado não, tá, gente? Porque cada caso é um caso, mas eu só estou usando para exemplificar que muitas empresas, talvez muitos de nós, né? A gente trata os clientes da mesma forma, independente do momento em que eles estão. A gente não diferencia um cliente do outro, aborda todos da mesma maneira e, de fato, né, no fim das contas, a gente acaba não comunicando que a pessoa precisa de ouvir para engajar com você, entender o que está acontecendo ali, o que você quer vender, né, como que você pode ajudar ela, porque o momento não está compatível com a comunicação que você está fazendo. Então, entender o funil, a gente entende funil para tentar personalizar mais as nossas abordagens. Isso aí. E aproveitando, antes da gente mergulhar nesses conceitos e nesse assunto de hoje, nessa prosa, né? Você que está assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify, enfim, se inscreva no nosso canal, né? Curte e compartilha esse episódio e ative o sininho também, para você estar sempre acompanhando aí quando a gente postar algum vídeo novo e tudo mais. Velho, você tá muito podcaster. Que é isso? Tá sim. São seus olhos, cara. Você tá muito podcaster, velho, já lançando a chamada pra ação pra galera aí. Falando nisso, bora servir o nosso cafezinho, que você trouxe um café hoje já especial, trouxe café no jeito, porque a minha mãe tava lá em casa hoje, gente, e ela acabou passando uma garrafa de café inteira lá pra gente. E quando eu saí de casa, o café tava quentinho. Eu falei, vou levar lá pro estúdio, porque eu não vou jogar o café fora, né, gente? Esse café é maravilhoso aqui, lá da Serra do Caparaó, mano, velho. E já tem um docinho de leite aqui que é patrocinado pelo Lucas, que acompanha as nossas gravações aqui. Então, Lucas, muito obrigado pelo docinho de leite aqui de cada dia, viu? Aqui no Estúdio 4, diretamente de BH. Minas Gerais, Brasil. Gente, bora lá então. Então, café servido, mano velho, bora começar. Galera, vamos começar definindo, né? Vamos trazer um pouquinho aqui de conhecimento, de informação. O funil, quando a gente fala de funil de vendas, a gente está falando de uma metodologia muito específica, né? Hoje em dia, que é uma metodologia de marketing e vendas. Mas, de onde que isso vem? Né? Isso vem de muitos anos atrás, né? Lá no final do século XIX, no fim do século XIX, começou a ser desenvolvido um conceito, né? que foi conhecido depois como método AIDA. Né? O que é o método AIDA? Né? Na verdade, AIDA é uma sigla que significa atenção, interesse, desejo e ação. É basicamente os estados mentais, né? Uma jornada psicológica que a pessoa passa para engajar com algo e tomar uma ação no final. Então, a gente está falando aqui de vendas, né? Então, para ela engajar com uma marca, com um produto, então, e no final das contas ela comprar. Então, basicamente, a metodologia AIDA, ela traz que em qualquer situação, em qualquer compra, a gente vai passar por essas 4 etapas. Então, primeiro a gente vai passar pela etapa da atenção. Então, o que é essa etapa da atenção? É você colocar o foco, o possível comprador colocar o foco naquela empresa, naquele produto ou naquela dor, né? Então, começar a jornada. Então, ela coloca a atenção. Então, é necessário chamar a atenção dessa pessoa. Depois, a gente vem com a parte do interesse. Então, despertar o interesse. Essa pessoa, aí vem a pergunta, né? Como? O que desperta o interesse do meu cliente para o meu produto? Depois que eu chamo a atenção, como que eu desperto esse interesse? E essa parte do interesse, ela é tanto racional quanto emocional. Então, a gente engaja com algo, com algum tema,
racionalmente e emocionalmente. Então, né, isso é bom a gente compreender. Depois disso vem o desejo, né? O desejo é a gente sair desse momento de interesse, de ter dado atenção, ter colocado interesse para um momento de querer, de buscar, de ter aquele ímpeto de resolver um problema, de ir em direção a algo. E no final das contas, a ação, né? Isso tudo leva à ação. Depois que a gente tem o ímpeto, a gente vai de fato e age, ou seja, nesse caso, a gente compra. Beleza? Então, essa jornada que é basicamente, né, uma jornada psicológica, ela vai ser traduzida nas fases do funil. Então, quando a gente fala de fases do funil, a gente já está tangibilizando esses conceitos. E como que o que representa cada fase, né? A atenção representa o topo do funil, o interesse e o desejo é o meio, e a ação é o fundo. Então, basicamente, a gente vai dividir dessa forma, beleza? Esse conceito, inclusive, vou trazer aqui uma curiosidade, esse conceito de topo, meio e fundo de funil, né, o funil de vendas em si, é um conceito que foi popularizado pela HubSpot. Você sabia disso? Não sabia, não. A HubSpot popularizou esse conceito, que, né, hoje em dia todo mundo usa. Né? E a partir desses conceitos, depois a gente começou a ter vários outros, né? Por exemplo, inbound marketing e também outras fases que vêm depois do funil, tipo retenção, o pós-venda, né? O sucesso do cliente. Todos esses conceitos eles foram derivando aí né, da metodologia AIDA e dessas abordagens que foram acontecendo ao longo dos anos. Bom, então basicamente é isso, viu, gente? Então quando a gente fala de topo, meio e fundo de funil, a gente está falando de um cliente, de uma pessoa que está passando por essas etapas, tá? Então, nós vamos tratar aqui de o que tem que ter e como que a gente lida com cada etapa, né? O que a gente precisa comunicar e quais ferramentas a gente pode usar em cada etapa para que a gente conduza melhor essa pessoa através do funil de vendas. Simbora? Simbora. Eu já fiz aqui até um triângulozinho aqui para poder mostrar, ó. Deixa eu colocar aqui na câmera. Pra galera já começar... Que café gostoso, hein? Tava gostoso mesmo. Pra já começar a entender, né? Acho que não vai dar pra ver. Na minha aqui, ó. Esse aqui, ó, gente, é uma exemplificação de um acho que não deu certo. Não vai dar pra ver. Vai, eu vou mostrar. Aqui, ó. Deixa pra lá. De topo meio fundo. Mas tá bom. Depois a gente manda lá no grupo lá. Mas é porque eu tava fazendo um desenho aqui pra poder mostrar pra vocês. E por que chama funil? Por que a gente fala que é funil, né? Porque basicamente o topo ele é maior mesmo. A entrada do funil, ou seja, o topo ele tem mais pessoas. Não é todo mundo que entra no funil, que está no topo, que passa para o meio. E não é todo mundo que está no meio que passa para o fundo. E não é todo mundo que está no fundo que compra de fato, né? Exatamente. E as pessoas, elas vão caminhando, né, por esse funil. Então aqui, ó, a gente tem o topo. O topo, ele é sempre mais largo mesmo, né? Porque é onde a gente vai começar a receber as pessoas. E ao longo do processo, essas pessoas, elas vão descendo pelo funil, recebendo comunicações, né? Avançando aqui, a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas etapas até chegar no fundo, né? Que é ali, de fato, a pessoa que está preparada para poder virar um cliente, né? Isso. Fazer uma compra. Né? Exatamente. Aí Gostou do meu triangulinho? Gostei, velho. Valeu. Obrigado. Achei que ficou bem, bem didático. Bom, mas vamos lá então. Então, assim, no topo, vamos começar do topo do funil? Antes disso, só queria trazer mais duas informações, né? Acho que já ficou claro que quando a gente fala de funil, a gente está falando de um caminho direto, linear, né? Só que, apesar dele ser pensado de forma direta e linear, as interações com as fases, elas não são lineares, né? A gente pode o cliente ele tanto pode entrar em qualquer fase do funil, quanto ele pode interagir com conteúdos e ter pontos de contato também em diversos pontos. Principalmente no mundo de hoje, que tem rede social, tem site, tem vários pontos de contato. Então, assim, a pessoa ela vai navegando por esses pontos de contato. Mas o que é importante a gente pensar? E o que de fato é linear? O que é linear? É o nível de consciência que essa pessoa tem. Quando ela está no topo de funil,
qual é o estado mental dela, vamos dizer assim, qual que é o estado, o status que ela tá, sei lá se pode falar assim, né, mas o estado que ela tá. Ela basicamente, ela não sabe que ela tem um problema ainda, né? Então vamos supor, o seu produto ou o seu serviço, eles resolvem um problema, certo? Então ele não sabe ainda que ele tem um problema, que ele tem uma necessidade que pode ser resolvida por você, certo? Ou ele já sabe que ele tem um problema, mas ele ainda não está buscando pela solução. Então, o que faz com que o cliente saia do topo e vá para o meio é ele definir, agora eu estou procurando por uma solução, certo? A gente pode trazer alguns exemplos também, né, para isso. Vamos pensar, vamos usar o exemplo do cliente da Bieds, da nossa agência, que é mais fácil a gente pensar aqui, mas ao longo da conversa a gente vai trazendo exemplos novos. E se você estiver aí com a gente online, se você quiser mandar alguns exemplos aí que você pensar no chat, a gente vai lendo aqui também, beleza? O Rodrigo está acompanhando aqui pelo computador. Mas bora lá. Na Bieds, o que é a pessoa que não sabe que tem um problema? É aquela pessoa que ainda não sabe que o cliente dela está no digital. Né, que ela precisa de marketing digital. É aquela pessoa que ainda não sabe que ela precisa, por exemplo, fazer tráfego pago. Ela não entende ainda o poder o que é de fato tráfego pago, então ela acha que a empresa dela não precisa disso, ou ela nem cogitou ainda. Né? Ou às vezes ela até entendeu, nossa, seria muito bom se eu tivesse um site legal, seria muito bom se eu aparecesse no Google, mas eu ainda não estou olhando para isso, eu não procurei no Google por isso, eu não converso com as pessoas sobre isso, eu ainda não estou, de fato, procurando entender esse mundo. Eu só sei que eu tenho um problema, ou às vezes nem sei ainda. Então esse é o topo do funil. Eu preciso de vender mais, né? É uma dor, é uma necessidade que ela tem e ela não sabe como que ela resolve. E aí? Né? Justamente. Então, o foco do topo do funil é no problema. O foco do topo do funil é no problema e em atrair atenção, certo? Sim. Então, o objetivo, eu defini aqui 2 objetivos principais para o topo, né? O primeiro é atrair o foco da pessoa, mas também segmentar. Do ponto de vista, nós aqui da empresa, a gente também pode usar o topo para segmentar as pessoas. A gente vai e chama atenção. Por exemplo, você vai lá e, né, como você fala assim, gente, quem aqui quer vender mais na internet, precisa de um site? Quem aqui sente que a sua empresa não está ainda se posicionando bem na internet? Aí as pessoas... Eu estou fazendo uma analogia. Analogia não, um exemplo aleatório, tá, gente? Não é real, não. Mas aí as pessoas falam, eu preciso. E outras pessoas não. Então, essas pessoas que precisam, elas foram segmentadas. A partir daí, eu vou trabalhar elas no meu topo e depois passar elas para o meu meio e depois para o fundo. Então, como que a gente consegue segmentar essas pessoas? Através de... Uma possibilidade é através de conteúdo na internet. Sim. Né? Se você... sabe quando você está rolando o feed do Instagram, vendo Reels, e aí você vê um Reels de alguém de uma marca, uma pessoa que você nunca tinha visto antes, mas te interessa? Te interessa ao ponto de você entrar no perfil dela para, peraí, isso aqui faz sentido? Te interessa ao ponto de você compartilhar com alguém, de você curtir ou comentar? Então, aquela primeira interação é você segmentando, é você usando o topo de funil para segmentar os clientes. Né? Se você interagiu com aquilo, o que você está contando para o Instagram, o que você está contando para aquela pessoa, para aquela marca? Que você tem interesse naquilo e que você pode agora receber mais conteúdos para, vamos supor, já que a gente está falando de topo, para que você tenha mais consciência do problema que você tem e comece a buscar pela solução. É isso. É assim que a gente interpreta. E quais são os erros que você acha que as pessoas podem cometer nessa etapa do funil, ali no topo? Cara, eu acho que já de cara, eu acho que tentar vender, né? Logo de cara. Vender para pessoa que ainda que nem te conhece ainda. O que nem sabe que precisa daquele serviço ou daquele produto ainda, né? Exatamente. Claro que, gente, não é que você não pode fazer uma oferta, porque pode ser que dentro da sua jornada de compra da sua empresa, uma oferta muito tentadora possa ser o que chame a atenção no topo do funil. Por exemplo, sei lá, você pega aí um restaurante, por exemplo, né? Todo mundo precisa comer. Então,
pode ser que o que chame a atenção é uma promoção, né? Algo, um desconto, alguma coisa assim. Então, um desconto numa roupa básica, por exemplo, isso pode já chamar a atenção. Então, não estou falando que você não pode falar de venda em no topo de forma nenhuma, tá? Mas é para a gente refletir, né? Você tentar fazer aquela oferta, a oferta de fato, a oferta principal, aquela oferta que vai te trazer margem, né? Isso não é um assunto para o topo do funil, é um assunto mais profundo. Sim, é como se, vou dar um exemplo aqui, é como se você tivesse fazendo a comunicação para a pessoa, mas na hora errada, né? Você deu o exemplo aí de um restaurante, por exemplo. Eu posso fazer uma oferta super show de bola de um almoço com desconto de 50% de desconto no almoço, mas eu faço essa oferta às 6 horas da tarde. Entendeu? Então você está fazendo uma ótima oferta para alguém que não está interessado, que não tem interesse e não tem a necessidade naquilo que você está oferecendo, né? A pessoa claramente não vai comprar naquele momento, né? Então não é o momento de fazer isso. Ali uma outra comunicação que você tem que ter. Exato. Então por isso é importante a gente entender essa questão do nível de consciência do seu possível cliente, né? Daquela pessoa que está ali. E em qual etapa que ela está, e por você entender em qual etapa ela está, você vai entender o que tipo de comunicação que você vai usar. Né? Então não adianta nada eu fazer uma comunicação de fundo de funil para quem está no topo. Essa pessoa não vai entender aquilo como uma oportunidade, certo? Exatamente isso. Então assim, nós temos que nos perguntar o que eu preciso, o que meu cliente precisa entender, o que ele precisa ver, ouvir, né? O que ele precisa ler, para que ele compreenda que ele tem aquele problema e motivar ele a estar aberto a entender ou a buscar a solução. E aí a gente entra no meio do funil. Motivar ele a avançar no funil, né? Motivar ele a avançar no funil, exatamente. A gente está ajudando ele. Nem todo mundo, nós não estamos obrigando ninguém a avançar no funil, tá, gente? A gente está mostrando para o cliente aquilo que ele não viu ainda. Aquela pessoa que não tem interesse, não tem aquela dor, não está naquele momento, ela não vai avançar. A gente não vai obrigar ela a avançar. Tá? Só que a gente vai dar oportunidade para aquela pessoa que de fato precisa daquilo que nós estamos oferecendo. Beleza? Lembrando que tem uma coisa interessante também no funil, que mesmo que a pessoa não compre no final, ela, ao passar pela jornada do funil, ela vai ganhar conhecimento sobre aquilo que ela está vivenciando, né? Então, assim, desenvolver um bom funil faz com que você gere valor para aquele seu possível cliente, mesmo que ele não vire cliente. Né? Então, isso é muito bom, porque vamos lembrar das nossas edições passadas que mesmo que a pessoa não se torne cliente, ela pode indicar, ela pode vir a se tornar cliente no futuro, né? Ela pode mandar para alguém, compartilhar o seu conteúdo com alguém. Então, é sempre bom a gente gerar valor para as pessoas. Mas, bom, então voltando aqui, a gente vai entrar agora no meio do funil. Né? Então, no meio do funil, a pessoa já sabe que ela tem um problema e começa a buscar a solução. Então, qual é o nosso objetivo no meio do funil? É educar. Conscientizar, né? Conscientizar. Ali, a gente quer que a pessoa entenda. Beleza, já aceitei que eu tenho um problema. Então, agora eu quero que a pessoa entenda o que envolve aquele problema. Em qual direção, o que é possível fazer. Quais expectativas que ela pode ter. Quais são as possíveis soluções que existem para ela resolver aquilo. Né? Que, obviamente, não são só a nossa solução, o nosso produto, né? A pessoa pode resolver o mesmo problema de maneiras muito diferentes. Né? Eu até dei um exemplo há um tempo atrás na nossa edição de centralidade no cliente, que foi aquele exemplo da furadeira, né? Foi até engraçado, eu falei que usei o exemplo de que uma pessoa que vai comprar uma furadeira, ela não quer uma furadeira necessariamente, ela está querendo o resultado que aquela furadeira vai trazer para ela, né? E aí eu disse, né? Ela quer um buraco na parede para pendurar alguma coisa. Na verdade ela não quer nem um buraco na parede, ela quer aquela coisa pendurada, um quadro, por exemplo. Ela quer um quadro pendurado na parede dela, por isso ela compra uma furadeira. E na verdade não é nem isso. A gente tem que se perguntar por que ela precisa daquele quadro, por que ela quer aquele quadro pendurado na parede. É para trazer mais aconchego para a casa dela? É para ela gravar alguma coisa e quer botar o quadro no fundo para poder ficar um cenário legal. Então, ela tem uma motivação. Foi até engraçado porque
A gente postou esse vídeo lá no Instagram e ele deu muito mais visualizações do que a média que a gente tem. Só que as pessoas não entenderam isso. O Instagram mostrou para muita gente que não é empresário, que não está interessado em vendas. Então teve muita gente falando lá nos comentários. Esse moleque Nutella aí nem sabe para que serve uma furadeira, nunca pegou uma furadeira na vida. Depois vai lá no nosso Insta e olha lá, galera comentando lá e comenta lá o que você acha sobre o assunto mesmo. Não, gente, me defende lá, pelo amor de Deus, que eu fico trucidado lá, todo mundo falando que eu sou Nutella, que eu não sei, Polêmica, que eu não sei usar ferramenta. Tem que viralizar. Foda. Pior é que aí essa galera que não é o público-alvo e entrou e engajou com esse post, entrou no nosso remarketing, né? Uhum. Aí a gente tá gastando agora a Bieds tá gastando com anúncio de remarketing pra galera desqualificada. Gente, olha só. Acontece, né? Enfim, mas bora lá. Eu tava falando desse exemplo da furadeira, agora eu até me perdi. Deixa eu voltar aqui um pouco, gente. Então, voltando, né? A gente falou que tem que gerar consciência. É isso. Isso, gerar consciência. Uhum. Pois é. Então, a ideia é a gente... lembrei. A pessoa ela tem múltiplas formas de resolver um problema. Então, nesse caso desse exemplo do quadro, né? Se a pessoa, na verdade, vamos supor que a pessoa está querendo decorar melhor o ambiente para ficar mais aconchegante. Não necessariamente você precisa colocar um quadro num ambiente para ele ficar mais aconchegante. Né? Quem manja de decoração de interiores aí vai saber. Você pode usar um papel de parede, você pode usar outros objetos, você pode usar luz no seu ambiente para deixar ele mais aconchegante. Então, tem várias possibilidades. Então, no meio do funil, é o momento de você trazer isso para o cliente, gerar consciência nele e mostrar em qual caso que a sua solução é a melhor. Então, se você está oferecendo quadros para deixar o ambiente mais aconchegante, né, claro que você pode falar que luz também é importante, mas qual que é o benefício específico do quadro? O que o quadro traz de diferencial para o seu ambiente que a iluminação não traz? Né? Ou que um outro tipo de objeto não traz? Certo? E aí, dentro do mundo dos quadros, quais são as possibilidades que tem? Por que uma fotografia, né? O que ela vai representar naquele ambiente? Se for uma pintura, se for uma fotografia, pode ser uma fotografia de um fotógrafo profissional, artístico, pode ser uma fotografia sua, da sua família. O que cada uma dessas coisas representa? Que valor que cada uma dessas soluções gera, né? Considerando o problema, a dor daquela pessoa. Aí, trazendo um pouco aqui para o nosso mundo aqui da agência de marketing, né? Já que a gente está usando esse exemplo aqui como case, que seria aqui um público que está no meio do funil da Bieds, por exemplo, né? É um público que já entendeu que ele precisa de vender mais, por exemplo, né? E ele está começando agora a buscar soluções para resolver esse problema que ele tem, que é, cara, eu preciso de mais clientes, eu preciso de escalar a minha empresa, né? Então, nós vamos começar a distribuir conteúdos para explicar para essa pessoa, né, que através da internet, né, através da produção de conteúdo, através do tráfego pago, através de um bom site, você consegue trazer bons clientes. Uhum. Né? Então, é a etapa de conscientização. Então, um exemplo prático aqui hoje, a gente está aqui conversando sobre funil de vendas. O que é esse assunto? É um assunto de meio de funil. Exatamente. Esse é um assunto de meio de funil. E a gente pode até falar com vocês aqui e ir um pouco além, né? O Rodrigo está falando que ter um bom site, investir em tráfego pago, investir em conteúdo é importante para uma empresa, mas dependendo do seu negócio, você pode usar também um outdoor. Sim. Para poder atrair novos clientes. Você pode usar a indicação. Você tem muitas formas de fazer isso, mas qual é o diferencial da internet? Das redes sociais, do tráfego pago, do seu site, né? Qual que é esse diferencial? A gente não vai falar agora que a gente está fazendo pitch, né? A gente não precisa entrar nisso. Mas tem os diferenciais, né? Você que está aqui com a gente, você sabe, né? Na internet, por exemplo, você tem mais controle de quem que está vendo aqueles conteúdos. Você tem uma série de vantagens, de benefícios de estar na internet e de problemas também, de dificuldades que você não vai ter se você estiver trabalhando em indicação, por exemplo. Então, no meio do funil, nosso trabalho, nosso objetivo é educar. E quando, Rodrigo, que o cliente
ele sai do meio do funil para ir para o fundo do funil. Quando? Quando ele está preparado para poder dar o próximo passo. Exatamente. Né? Então, esse cliente que está no meio do funil, a gente pode, eu gosto de considerar que ele como que está o estado dele. Ele sabe que tem um problema e busca a solução, ou ele sabe que tem um problema, já entendeu as soluções e começa a buscar um produto para resolver, um serviço para resolver. Então, ele começa a procurar, no caso, né, do exemplo dos quadros, ele começa a procurar, ele definiu que ele quer um quadro, então ele começa a procurar qual tipo de quadro que ele quer agora. Então, ele já está, ele não está mais no conceito, agora ele já começa a procurar os produtos de fato. Quais são as lojas que vão fornecer o melhor quadro com o melhor custo, com o melhor material para ele, né? É ele passando do meio para o fundo do funil, né? Sim. Por exemplo, no caso nosso da Bieds, é aquela pessoa que já definiu. Preciso estar online. Ela já definiu isso, já entendeu. Então, ela já está consciente. Então, agora ela vai procurar qual tipo de serviço que ela quer, que seria contratar uma agência, contratar um funcionário interno para poder cuidar disso. Ou ela mesma aprender, fazer ela vai procurar um curso, né? Justamente. Então, assim, a agência, ela também concorre com o curso. Porque a pessoa pode contratar uma agência ou ela pode aprender a fazer sozinha. Então, é uma solução concorrente, sim. Né? Ela pode contratar um freela, né? Um gestor freelance. Então, tem muitas possibilidades. No caso da criação do site, né? Você pode fazer o site sozinho, você pode pedir uma inteligência artificial para fazer um site para você. Então, você tem várias possibilidades. E então, quando a pessoa ela está nesse ponto, ela está ainda decidindo se ela vai contratar uma agência ou um freela ou uma pessoa interna ou aprender, ela ainda está no meio do funil. Ela sai do meio do funil quando ela já decide, quero uma agência. Preciso de uma agência. Então, agora eu vou procurar. Aí a pessoa vai lá no Google e pesquisa agência de marketing BH. Essa pessoa está no fundo do funil. Porque ela agora quer orçamento. Ela quer, sabe, comparar preço. Comparar as soluções de concorrentes diretos que oferecem a mesma solução. Exatamente, é isso aí. E é interessante, né? Porque assim, o que a gente quer no final das contas, né, gente? A gente quer mais pessoas no fundo do funil, preparadas, dispostas a adquirir os nossos produtos, né? Sim. Então, é o sonho de todo mundo. Então, o trabalho, né, dessa comunicação, do marketing, de vendas, né, é fazer com que essas pessoas caminhem por esse funil, né? Pode ter gente que já vai chegar no fundo do funil, que a jornada de conscientização dela começou antes, começou agora. Necessariamente ela vai passar pela jornada. Sim. Ela passou pelo processo de identificar o problema, de se conscientizar, de entender soluções, só que ela pode ter entrado no seu funil no fundo. Ela foi educada, né? Ela passou pela jornada antes, por fora do seu funil, quando ela entra, ela já entra no final, já te perguntando o preço. Isso pode acontecer. Não é todo mundo que tem que passar pelo funil inteiro que você produziu. Sim, sim. Certo? Exato. E também existem formas de você fazer com que essas pessoas avancem no funil de uma forma mais rápida, né? Então, por exemplo, o fato de você... Um exemplo aqui, né? Você pode, cara, ministrar uma aula online ou um curso presencial, uma palestra que você vai levar a sua audiência toda para lá e ali você vai preparar um conteúdo que vai fazer com que essa pessoa saia do topo e vá para o fundo mais rápido. Ela talvez iria levar uma semana, 15 dias, um mês para poder passar por tudo. Em 4 horas, em 2 horas ali de conteúdo intensivo, ela vai fazer essa jornada mais rápido, né, e estar preparada mais rápido. Então, cabe também às equipes de marketing, né, às empresas, ativamente fazer esse trabalho de comunicação ativa e assertiva, né, com o objetivo de fazer essas pessoas avançarem no funil de uma forma mais rápida. Sim, a pessoa pode demorar 1 hora para passar lá do topão do funil mesmo até o fundo, ou ela pode demorar 5 anos. Exatamente. Depende de como ela foi, do que ela viu, né? De quais conteúdos ela viu, né? De como foi a abordagem das empresas, né? Enfim, de como que ela interagiu com essa jornada.
Então, isso Sim. pode variar demais. Então, o trabalho da equipe do marketing da empresa é fazer com que isso aconteça mais rápido, sabe? Exatamente. E tanto para a empresa, né, para gerar mais demanda do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista dos clientes também para ajudar, né? Pensa, por exemplo, galera, vamos supor, tipo assim, eu gosto muito de usar esse exemplo de academia, né? Sempre vem isso na minha cabeça, talvez é porque é uma luta interna que eu tenho sempre, né? De ser frequente na atividade física. Mas assim, todo mundo sabe que a gente precisa fazer atividade física, né? Isso aí não tem dúvida, né? Não há dúvida, né? Se a pessoa tem dúvida que é necessário fazer atividade física para que ela seja saudável e viva bem, a pessoa é ignorante hoje em dia, porque é uma coisa assim que é claro, né? É óbvio. Então assim, precisamos fazer atividade física para que a gente viva bem e saudável. Então assim, por que a gente que a gente não resolve esse problema rápido na nossa vida, né? A gente fica batalhando por anos com isso, né? Muitas vezes, é claro, né, que tem vários motivos, mas muitas vezes é porque a gente demora para evoluir dentro desse funil. Sim. A gente demora para ganhar essa consciência, né? E se você se você é um profissional da saúde, né, que está envolvido com isso, com atividade física, se você consegue gerar naquela pessoa uma consciência mais rápida de que ela precisa cuidar da saúde dela fazendo atividade física, você está ajudando ela. Você está ajudando ela bastante, né? Que ela vai prevenir aí muitos problemas no futuro, porque ela está começando mais cedo a cuidar dessa saúde. Então, estou usando esse exemplo da academia, né? Mas, assim, né? Vale para qualquer área. E também, claro, vou fazer um disclaimer, né? A gente sabe que nem todos os produtos e todos os serviços que são oferecidos hoje, eles geram benefício real, né? Tem muitos que geram problemas também. Então, assim, a gente sabe disso, né? Que nós estamos falando especificamente do processo comercial, não estamos fazendo juízo de valor dos produtos e serviços ainda. Beleza? Eu vou dar um exemplo prático aqui, que você tá falando e eu tô pensando aqui, e eu acho que vai cair bem aqui no nosso assunto. Tem um funil de vendas, um funil de consciência, vamos dizer assim, que eu tô passando agora, por exemplo, né? Pra quem não sabe aí, gente, vou falar em primeira mão aí pra vocês, mas eu e a minha esposa vamos ter uma filha, né? Aí. Então, algumas pessoas que já conhecem a gente que estão aí sabem, outras não, mas então, é um assunto. Por que eu tô falando isso, né? Para poder dizer que, assim, é um assunto que esse assunto de gravidez e tudo mais, eu não tinha muita consciência, né? De tudo e tudo que está envolvido nisso. Mas, então, eu estava ali no topo do funil, né? Putz, agora eu preciso de começar a entender como que funciona, como que não funciona, o que que tem que saber, o que não tem parto, pós-parto e tudo mais, né? Você, a partir do momento que vocês descobriram a gravidez, você pensou, qual era o problema que você ganhou consciência? Estamos grávidos, precisamos tomar ações, nos preparar para isso. Então, tem ali uma situação, entrou no topo do funil. Exato, aí olha só que legal. Isso vem acontecendo, né, nos últimos meses. Aí nós fomos lá na médica, a médica começou a passar as orientações, né, dos exames, de ultrassom e tudo mais. E legal, né? Comecei a entender. E aí ela falou assim: então, gente, eu tenho um grupo aqui, nesse grupo, né, a gente tem médicos, enfermeiros, psicólogos. A gente faz um evento presencial, né, em um sábado de manhã, para poder passar as mais orientações, mais informações, tirar as dúvidas, né? E aí nós fomos lá, nesse evento presencial. E foi super legal, porque tinha gente, mais outros 20 casais, assim. E lá, vários profissionais, né? Psicólogo, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, doula, né? Foram explicar para a gente quais são as funções deles, né? E como que funciona e como que não funciona. Então, no evento, eu saí do topo do funil e fui para o meio, né? Porque agora eu sei que existe todo um apoio ali, existem profissionais que podem me ajudar e eu agora entendo as necessidades, né? Uhum. E agora eu já tenho
repertório para talvez dar mais um passo e ir para o fundo do funil, que seria contratar uma equipe, contratar um médico para poder acompanhar ali no parto, né? Então, todos os profissionais que estavam lá, eles poderiam ser contratados. Então, as ofertas deles estão no topo no fundo do funil. Exatamente. Certo? E aí, o que esse grupo, o que essa clínica fez? Eles não estão esperando eu ir lá na internet pesquisar o que a doula faz, o que o enfermeiro faz. Não, ele falou assim, gente, vem cá, eu vou ensinar vocês aqui e eu vou fazer vocês andarem no funil de consciência. Então, eu vou preparar vocês para tomar uma decisão mais rápido. Exatamente. Né? Então, assim, essa é a prática exata. Eu estou nesse momento, nós, né, estamos nesse momento no fundo do funil, que a gente já sabe o que a gente precisa, agora é só a gente decidir quem é que nós vamos contratar. Isso. Legal, né? Legal demais, né? E aí, o que vai acontecer agora no final? Nem todas as pessoas que ganharam consciência a partir desse evento ou dessa interação com esse grupo vão contratar aqueles profissionais, porque vai depender da oferta. Pode ser que alguns ali tenham algum amigo que façam aquele serviço, então eles prefiram contratar. Pode ser que esteja fora do orçamento de algumas pessoas. Então, assim, não quer dizer que todo mundo vai fechar, né? Um funil. Mas a gente agora aquela empresa tem um número maior de pessoas disponíveis ouvindo aquela oferta e disponíveis para poder converter, para de fato comprar, contratar. Né? E com um diferencial, que por aquela empresa, aquele grupo, ter conduzido os casais através do funil, eles já geraram uma relação de confiança. Então, eu acredito que é muito diferente para você, né? Fechar com essa equipe que você já conversou com as pessoas, que você já passou uma manhã inteira lá com eles, do que com alguém que você nunca conversou e você vai mandar um WhatsApp e receber um orçamento, certo? Com certeza muda completamente. A chance de você fechar com eles é muito maior do que de fechar com qualquer outra empresa. Sim. Então, essa é a vantagem de as empresas assumirem a iniciativa, assumirem o papel de conduzirem o cliente pela mão através do funil. Então, essa é uma vantagem, né? Porque você já vai gerando vínculo, vai gerando uma relação de confiança, desde o início. Exatamente. Muito bom. Então, gente, resumindo aqui, então no fundo do funil, já que eu estou falando isso para todas as fases, no fundo do funil os objetivos é converter e o foco é quebrar objeções, gerar urgência, fazer uma boa oferta, a gente negociar. Nessa parte a gente está negociando. A gente fala, custa tanto. Aí a pessoa fala, mas está caro. Então, o que eu posso fazer para a gente melhorar? É prazo? É forma de pagamento? É mudar o serviço para se encaixar no seu orçamento? Certo? É indicar um parceiro que oferece que tem uma oferta diferente, né? Então, basicamente, né, nessa fase, o cliente ele já entendeu a solução e ele só busca concretizar, né? Ele quer concretizar, tomar ação de fato. E aí você vai viabilizar aquilo. Nessa parte aqui é quando já está mais para vendas do que para marketing, né? Aí nessa fase a gente já tem os times comerciais atuando, né? Exatamente. Quanto mais no topo, mais marketing. Quanto mais no fundo, mais vendas. Mas tudo se mistura. Exatamente. Tudo se mistura. Bom, então, agora, gente, a gente quer trazer aqui algumas reflexões. Como é que tá o nosso tempo aí? Deixa eu ver. Já estamos caminhando pro final. Puta merda, gente. Tem muito tempo aí tem muito assunto aqui ainda. Nós vamos ter que fazer outro episódio disso aqui, Rodrigo. Parte 2. Nós vamos ter que fazer a parte 2. Tem muita coisa aqui pra gente falar, gente. Mas vamos resumir aqui então, o que a gente já falou. Vou resumir aqui, porque depois, Cecília, depois a gente faz um corte disso aqui, hein, pra gente postar lá no Instagram. Mas vamos resumir. Então, no topo, gente, então, no funil de vendas, né, o que cada fase representa? O topo do funil, né, o objetivo é atrair os clientes e segmentar. Ali a gente está tratando com uma pessoa que ainda não sabe que tem um problema, ou que sabe que tem um problema, mas ainda não busca solução. Então, essas são as pessoas do topo. Já no meio do funil, a gente está lidando com pessoas que já têm consciência do problema, sabem que tem um problema que precisa ser resolvido, mas ainda não tem consciência de como resolver. Então, essa pessoa precisa ser educada. Ela começa a buscar a solução ou ela começa a buscar opções, produtos, soluções de fato, serviços
para resolver aquele problema. Então, ela tem que ganhar conhecimento sobre aquilo. E no fundo do funil, é aquela pessoa que já entende as soluções, ela já sabe as opções, já decidiu o que ela quer fazer. Ela está agora procurando concretizar, ela quer, ela está avaliando ofertas, avaliando preços, fornecedores, né, possíveis concorrentes. Então, ela já está ali, de fato, tomando a decisão. Então, ela está em fase de negociação. Então, essas são as fases de um funil moderno, básico. E, então, eu quero trazer aqui algumas reflexões, né? A primeira, que eu acho muito importante. Gente, quando nós começamos um projeto novo lá na Bieds, a gente tem que construir esse funil, né? O que a gente faz, basicamente, é tentar entender como funciona o funil das empresas, transformar aquilo em tráfego pago, certo? É isso o nosso trabalho na nossa gestão de tráfego pago. Então, por onde que a gente começa? Por onde que vocês acham que a gente começa? Pelo fundo ou pelo topo? Pelo topo, pelo fundo ou pelo meio? Então, gente, nós começamos lá na Bieds, tá? Nós começamos pelo fundo do funil. Não dá para implantar tudo de uma vez. Até que dá, mas é muito trabalhoso, é muito grande, né, esse projeto. A gente gosta de fazer as coisas aos poucos para já ir colhendo resultado. Então, nós começamos pelo fundo. Por que pelo fundo? Porque no fundo a gente já encontra pessoas que já estão preparadas para comprar, né? Justamente. Então, é mais fácil você fechar com a pessoa que está no fundo do que a pessoa que está no topo. Quem está no topo precisa passar por toda a jornada. Quem está no fundo precisa de uma boa oferta. Então, a gente vai focar primeiro em quem a gente consegue atender que está no fundo do funil. Por isso... Não, fala, por favor. Fala. Não, E aí, por exemplo, a gente tem várias formas de fazer isso, né? Mas, por exemplo, com o tráfego pago, uma das formas de a gente capturar pessoas... Capturar não, né? Da gente impactar pessoas que têm... que estão no fundo. O cliente é Pokémon, velho, que você tem que capturar? Pessoas que estão no fundo é, por exemplo, através de anúncios no Google, né? Exatamente, rede de pesquisa. No caso de... a gente estava falando de quadros, né? A pessoa que pesquisa quadro de 2 metros por 1 metro de comprimento de fotografia, ou com moldura preta, ou, no caso da Bieds, agência de marketing em BH. Quem está procurando por agência de marketing em BH é diferente da pessoa que está procurando, essa pessoa está no fundo do funil. A pessoa que está no topo, ela está pesquisando como vender mais. O que é marketing digital? O que é marketing digital? Para que serve eu preciso de um site? Ela tá pesquisando por essas coisas. No fundo do funil, ela quer saber, ela está procurando uma agência de marketing digital. Essa pessoa precisa me encontrar. Eu preciso oferecer algo para essa pessoa. Então, o fundo do funil é por onde a gente começa. Ali a gente aproveita melhor as oportunidades e tem um retorno mais rápido. Qual é o problema do fundo de funil? Ele tem um limite. Ele é mais escasso, né? Mais escasso. Né? Dependendo do tanto que você investe do seu mercado, rapidinho você já está esgotando ali o tanto que você consegue investir na busca do Google e você não consegue escalar mais, você não consegue ir além. Então, o fundo do funil ele é escasso, ele é muito concorrido. Então, assim, se a pessoa está procurando por uma agência de marketing, é óbvio que ela não vai pegar um orçamento só da Bieds, ela vai pegar o orçamento de várias outras agências e comparar. Então, se essa pessoa não criou um vínculo comigo antes, eu estou entrando naquela competição com o mesmo nível, com o mesmo nível de vantagens que qualquer outra empresa. Eu não tenho nenhuma conexão com aquele cliente. Então, é mais difícil você fechar uma pessoa que você pega direto no fundo, né? Mais difícil do que aquela pessoa que você pegou, que você está criando uma relação com ela desde o topo, certo? Então, quanto mais longa a relação, mais fácil de você converter, mais confiança ela gera. Então, quando você foca no fundo, você tem esse problema também. Mas ainda assim vale a pena, porque é ali que a gente fecha mais rápido. A gente tem resultado mais rápido. Depois que você estabeleceu o fundo do funil, você pode começar a trabalhar o meio e o topo. Aí o meio e o topo, assim, na minha visão, né? Cada agência vai ter uma visão, cada profissional vai ter uma visão, mas na minha visão não tem uma regra para a gente começar a trabalhar um ou outro primeiro, né? Depende. Tem como a gente trazer pessoas, ter pontos de contato que nós vamos trazer pessoas no meio do funil de forma clara? Por exemplo, essas pessoas que estão no meio do meu funil, elas pesquisam algo
no Google para eu poder identificar elas? Ou elas têm um interesse específico lá no Instagram? Tem como eu atrair essas pessoas? Beleza, então a gente, depois do fundo, a gente vai para o meio. Mas tem algumas situações que a gente pode fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Trabalhar o topo e trabalhar o meio junto. Mas depois que a gente já começou a ter algum resultado ali no fundo. Essa é a nossa visão na nossa agência. É isso aí, aqui, ó. Ah, de novo aqui, o triangulinho. O triangulinho. Essa vai ficar difícil de ver isso aí. A gente começa aqui pelo fundo. Ó, né? Peraí que o Lucas vai ajudar a gente nessa aí, ó. Ó. Peraí que a câmera vai chegar aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Aí, ó. Olha a grande obra de arte pedagógica do Rodrigo. Tem que mudar a câmera lá, ó. Esse? Pera aí, tá na câmera aberta, né? A gente tá achando que tá nessa aqui. Ó, aí. Olha lá, ó. Fundo, meio e topo, né? Então, a gente sempre começa pelo fundo, né? Que é onde a gente vai ter menos gente, é menor, né? Mas são pessoas que são mais qualificadas, já são conscientizadas e que já estão preparadas para comprar da gente, certo? E aí, depois que a gente capturou essas oportunidades aqui, né? A gente vai começar a subir o funil e a conscientizar as pessoas do meio e depois começar a conscientizar as pessoas ali do topo, que é um número maior, né? Que necessita ser conscientizado e ir avançando aqui pelo funil até chegar no fundo. Então, é uma forma mais rápida de você, inclusive, conseguir mais resultados em menos tempo e financiar, inclusive, essa construção desse ecossistema aqui de conteúdo, certo? Exatamente. Ô, Lucas, obrigado. Muito bom. Lucas, quer um café? Você tomou café? Se quiser, pega lá. Pega aqui, ó. Bom. Ó, gente, eu vou fazer só mais uma reflexão aqui pra gente finalizar, mas... Ah, tá no Rodrigo ainda, né? Deixa ele voltar com a câmera aqui. Tá, peraí. Aí, gente, ó, quem estiver editando aí, ó, não xinga o Lucas dessa vez não, que foi o Rodrigo que pediu pra ele poder fazer isso. Isso aí, gente. A gente faz ao vivo. Então, gente, ó, eu vou trazer uma última reflexão, mas antes só queria trazer pra vocês pensarem em quais são as perguntas que eu trouxe pra gente discutir. A primeira é, que tipos de conteúdo são adequados a cada fase? Então, a gente poderia discutir isso, mas eu quero que vocês pensem. Outra pergunta, que conteúdos devem ter nos anúncios, redes sociais e no site, para que a gente aborde todo o funil? Depois, como estruturar uma campanha de tráfego pago considerando as etapas do funil? Isso aqui já dá um tema para um episódio inteiro. E outra aqui, ó, essa que eu acho que a gente deveria discutir um pouco agora muito rapidamente. Por quais motivos algumas pessoas não evoluem do topo para o meio do funil? Separei alguns, vou falar rapidamente. Primeiro, elas não conectam com a comunicação. Isso vai acontecer. Né? Você tem diferentes empresas que vão ter formas de comunicar diferentes. Então, a nossa comunicação aqui é essa aqui que vocês estão vendo, gente. Mas vai ter outras pessoas que falam do mesmo assunto de uma forma muito diferente da gente. Então, né, quem se conecta com a gente vai avançar aqui com a gente. O contexto muda, então pode ser que a pessoa esteja precisando, esteja com uma dor agora e amanhã essa dor suma. Por exemplo, você pode estar com uma, sei lá, dor de cabeça hoje, então você precisa de um remédio, mas aí do nada chega amanhã e não está mais com dor de cabeça. Então se você não comprou o remédio hoje, amanhã você não vai comprar mesmo, porque você não está mais com dor de cabeça. Então o contexto muda, né? E outra é a perda de contato. Você pode ter a situação em que simplesmente a pessoa perdeu o contato com você, ela parou de ver seus conteúdos, certo? Ela simplesmente mudou de cidade, né? Você não tem mais aquela forma de contactar a pessoa, ou isso acontece, né, por algum motivo, e aí essa pessoa não evolui do topo para o fundo, né? Todos esses motivos valem para todas as fases, na verdade. Mas e do meio para o fundo? Né? Quer dizer, e do meio para o fundo Não, do meio para o não. Peraí. Do topo pro meio e do meio pro fundo. Do topo pro meio, do meio pro fundo. E do fundo para a venda. Do meio pro fundo, a solução não é ideal. Né? Você apresenta várias soluções para aquela pessoa, né? E aí ela entendeu que a sua solução ela não é ideal. Ela vai por outra solução.
Então, no caso do marketing, pode ser que ela entenda que ela entendeu que ela precisa fazer o marketing digital, mas ela entende que para ela o ideal não é uma agência, e sim fazer um curso de marketing digital. E aí ela não avança no nosso funil aqui da nossa agência. E do fundo, para se tornar cliente, a oferta não atende. É um bom motivo para a pessoa não evoluir. Está acima do preço, certo? Ou, enfim, alguma questão ali, né, daquela oferta, algum item daquela oferta não atende o cliente. Então, apesar dele ter passado por todo o funil, no fim das contas, não vai fazer sentido para ele fechar. Então, esses são alguns motivos, né, para vocês ficarem aí em mente e enriquecer aí o processo de vocês construírem o próprio funil de vocês, beleza? Bom, no fim das contas, é isso, né? Eu acho É que, isso. acho que deu, assim, dá pra gente poder aprofundar depois com mais exemplos. A gente pode depois marcar um próximo encontro para poder aprofundar nisso, né? Vamos Mas eu acho que o conceito principal acho que deu pra gente poder abordar aqui, que né, esses níveis de consciência e formas de a gente fazer essa consciência ficar cada vez mais profunda ali, e a consequência disso é um novo cliente, né, uma nova venda. Gerar mais oportunidade. Exatamente. Né? Então, eu acho que foi legal hoje, deu pra gente poder passar um pouquinho sobre... E quem tá assistindo aí agora já pode, quando alguém lá na conversa fala, a gente tem que melhorar o funil, você pode levantar a mão e falar, o funil eu sei como é que funciona. Eu posso opinar. Pode dar sua opiniãozinha, viu? Pode dar sua opiniãozinha agora sobre o funil de vendas. Então, gente, a gente falou aqui sobre essa questão do fundo do funil, a gente abordar a pesquisa no Google, que ela é uma boa forma da gente trabalhar o fundo do funil, e esse, inclusive, vai ser o nosso assunto do próximo Café com Prosa. Então, na semana que vem, o próximo Café com Prosa vai ser sobre como aparecer no Google antes da concorrência. A gente vai falar de anúncios especificamente para a rede de pesquisas do Google. Então, se você tem dúvidas de como isso funciona, nós vamos trazer uma abordagem não para o profissional de marketing, mas para o empresário, os líderes das empresas que precisam que o marketing funcione e precisam que a empresa apareça no topo do Google. Então, nós vamos trazer abordagens para isso, beleza? Gente, é muito bom quando você sabe que se o seu cliente procurar pelo seu produto ou serviço no Google, você sabe que a sua empresa vai aparecer lá, né? Isso dá uma paz de espírito, traz um quentinho no coração de você saber que a demanda vai chegar. Que amanhã vai ter demanda, porque amanhã vai ter gente procurando no Google por você, vai te encontrar e vai entrar em contato. E o Google, que é uma ferramenta tão poderosa, né? Inclusive, para quem não sabe, a Bieds, nossa agência de marketing, é uma parceira oficial do Google, né? É verdade. São os parceiros oficiais lá do Google, e então vai ser um assunto super legal que a gente realmente domina, né? Que a gente já faz há muito tempo, a gente implementa e acompanha há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos estratégias de gestão de tráfego, de anúncios patrocinados no Google, né? Isso aí. Então, na próxima semana, quarta-feira, 14h, a gente vai estar ao vivo aqui para conversar com você sobre isso. Então, pessoal, lembre-se se você quiser participar ao vivo, entra no nosso grupo, né? A gente vai deixar o link embaixo, se você está assistindo pelo YouTube. No Instagram, o link para participar do grupo está no nosso link na bio. Então, você vai poder participar desse grupo e receber esse link para estar ao vivo com a gente, né? E a programação. Além disso, segue a gente no Instagram, bi.eds, Gu Cancado, Rod Cancado, né? Isso aí. Rod Cancado. E no TikTok também nós estamos postando cortes. Isso aí. Então, tchau. Valeu, meu velho. Valeu, pessoal. Obrigado por hoje. Tamo junto. Beijo, Valeu. galera. Beijo.